Temos visto uma sequência de prioridades na nossa jornada espiritual, certo? Vimos primeiro a arca, porque a arca fala de quê? Fala de Cristo, né? Fala dos planos da centralidade de Cristo. Aqueles que estão acompanhando comigo esta série maravilhosa da peregrinação do povo de Deus, do povo de Israel no deserto, ou os códigos do deserto, verão que o versículo 5 do capítulo 4 do livro de Números nos leva para o capítulo 2 do livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, onde podemos ver a mesma sequência. Se nós lermos o capítulo 25 do livro de Êxodo, quando o Senhor ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, veremos que havia uma ordem de coisas a serem construídas. Então, primeiro nós vemos o que? A arca. Portanto, a centralidade de Cristo é algo que nós precisamos notar. Portanto, a ordem é: primeiro a arca, depois a mesa, depois o candelabro, o altar, né, do incenso com incensário, né? Aí lemos lá em Atos, capítulo 2, verso 42, vamos ver que o primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso fala da arca, porque Atos 5,42 diz sobre a doutrina dos apóstolos. E que doutrina é essa? Todos sabem, né? Cristo. E todos os dias, nos templos, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Esta é a essência da doutrina dos apóstolos. Se alguém te perguntar qual é a doutrina dos apóstolos, a doutrina é a centralidade de Cristo. E o que vem depois? A comunhão, o partir do pão, as orações. Portanto, o primeiro item dessa questão é a centralidade de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, o próprio Paulo também estabeleceu prioridades. A primeira é Cristo, a segunda é o nosso Espírito, como lugar de habitação do Espírito Santo, e a terceira é o corpo de Cristo. Quando Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos. Isso é uma declaração apostólica do que o Evangelho em sua primeira essência, certo? O Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverar, por ele também sois salvos. Se retirardes a palavra tal como vula preguei, ao menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, aqui esta é uma ordem da prioridade, vos entreguei o que também recebi, ou seja, o que ele também recebeu da mesma maneira, né? Que Cristo, aqui está o primeiro item, o primeiro grande aspecto, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Cristo, a doutrina dos apóstolos, né? Morreu pelo nosso pecado, segundo as Escrituras, ou seja, a morte de Cristo, segundo todas as certezas da palavra de Deus, vem em segundo lugar. Primeiro, a pessoa de Cristo. Segundo, a obra de Cristo. Não é isso? Cristo. Depois, a obra de Cristo. A morte. O que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esta é uma nova sequência, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Né? 1 Coríntios 15, do 1 ao 5, nós observamos isso. Portanto, gente, podemos ver que Paulo segue dando uma lista de todas as pessoas que foram testemunhos oculares da ressurreição do Senhor Jesus. Mas precisamos focar no que Paulo havia estabelecido. Ele estabeleceu o quê? Um fundamento. E ninguém pode lançar outro fundamento, não é isso mesmo? Diz ele, né? Ninguém pode lançar outro fundamento sobre o que aí está posto, o que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Esse é o principal, o primeiro e único fundamento. Mas quem é Jesus? Né? Quem é Jesus Cristo? O Evangelho trata de Jesus Cristo, trata
de nos apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Nosso caminho depende de como vemos, porque só assim nós podemos, pessoal, só assim nós podemos chegar a Deus. Se o Senhor Jesus Cristo é apenas um personagem histórico que passou pela terra e ensinou uma ética ou alguma coisa rabínica, moral, muito pouco podemos desfrutar do que Deus tem para nossas vidas. Tudo que Deus tem para nós, o tem na pessoa, na obra e na doutrina do seu Filho Jesus Cristo, certo? E o tem em seu Espírito. Então, gente, o Senhor Jesus é o tema central. Toda a centralidade da doutrina dos apóstolos é justamente isso, Cristo Jesus. Os apóstolos, eles eram muito cuidadosos com tudo que se relacionava com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, certo? E nós podemos, e nós não podemos ser diferente do que eles eram. Se queremos perseverar nessa doutrina, temos que andar na mesma linha, temos que sair do centro e deixar que todo o foco seja na nossa vida, seja no corpo de Cristo, na reunião da igreja, seja sobre a pessoa de Jesus Cristo. Tudo quanto você for fazer, pensar, escrever, ler, observar, falar, cantar, orar, deitar, levantar, que o Senhor Jesus seja o seu foco.